Mundo Visto do Céu. Neste episódio, Suíça. Montreux até Lago Maggiore. Nossa viagem começa ao norte de Montreux, na cidade medieval de Romont. Rumando leste pelas montanhas, veremos o Chartreuse de la Valsante, um mosteiro hermético secular. Voaremos para o sul até o Lago de Genebra e a própria Montreux, famosa mundialmente pelo festival anual de jazz. Depois, pelas montanhas, iremos até a famosa estação de esqui Verbier. Seguindo para o leste, passaremos pelas belas passagens entre montanhas de Valais e depois iremos sobrevoar rapidamente o norte da Itália. Ao voltarmos para a Suíça, visitaremos as cidades de Locarno e Ascona, às margens do Lago Maggiore. Terminaremos a viagem sobre as ilhas de Brissago, com jardins botânicos inesperados no meio do lago. Nesta região da Suíça, onde se fala francês, encontramos a cidade medieval pitoresca de Romont. O nome é uma abreviação de Rotonde Montée, ou Montanha Redonda, que descreve a colina com inclinação suave onde fica a cidade. É mais conhecida pela beleza das janelas com vitrais que enfeitam muitos dos antigos santuários e igrejas de pedra. Romont fica em meio a residências reais da Idade Média e já ficou lado a lado com a República Helvética, primeira manifestação da Suíça como Estado unificado. As fortificações, ruas e construções preservadas da cidade possuem uma importância histórica tão grande que a cidade inteira consta na lista de patrimônios mundiais da Suíça. Para o leste e avançando pelas montanhas, chegamos ao último mosteiro cartucho remanescente de toda a Suíça, o Chartreuse de la Valsante. A doutrina cartucha é um regime misto de solidão e vida em comum. Os monges daqui passam a maior parte do dia isolados, meditando, rezando e escrevendo. Mas esse isolamento é interrompido por orações em grupo e longas caminhadas pelo interior montanhoso. Embora o sentimento comunitário entre os monges seja forte e incentivado, o contato com o mundo exterior é limitado, pois só podem receber a visita de parentes uma vez por ano. Seguindo a leste, chegamos ao Castelo de Gruyère, que se destaca na curiosa cidade medieval de mesmo nome. O castelo começou a ser construído no século XI como proteção aos habitantes do Vale Abaixo. A partir dessa época, até o século XVI, a cidade prosperou e 19 condes e suas famílias moraram aqui durante esse período. O último deles, Michel, passou por dificuldades financeiras em 1554. Depois disso, as famílias Bouvet e Balland restauraram o castelo e o converteram em residência de verão. Em 1938, a cidade de Friburgo comprou a propriedade e hoje o castelo e os jardins estão abertos à visitação pública. A riqueza da cidade medieval de Gruyère vem da agricultura.
E hoje o queijo Gruyère é famoso no mundo todo. A cidade é um destino turístico e ainda conserva um ambiente tranquilo e bucólico para os 1.500 moradores. Mas, apesar da paixão da cidade pelo antigo estilo de vida, dela surgiram artistas surrealistas. H.R. Giger, por exemplo, o artista plástico suíço conhecido pelo trabalho que fez na franquia de Alien, nasceu e foi criado aqui. E recentemente foi fundado um museu com a maior coleção de suas obras. Vamos agora para o sul, longe das montanhas, até a cidade de Montreux, às margens do Lago de Genebra. A fronteira entre Suíça e França passa no meio desse lago. Por isso, Montreux tornou-se uma rica junção de culturas. Mas, sem dúvida, a cidade é mais conhecida pelo famoso festival anual de música. Ele começou na década de 1960, mas ganhou notoriedade quando a banda Deep Purple compôs a música Smoke on the Water, que narra a noite em que Frank Zappa provocou um incêndio no cassino quando disparou um sinalizador durante um show. Atualmente, Montreux recebe 200 mil turistas por ano e muitos artistas respeitados internacionalmente. A cidade conta com um sistema de bondinho. Enquanto um vagão desce, outro sobe, mantendo o sistema em funcionamento constante. Uma forma eficiente e energeticamente econômica de ganhar altitude em pouco espaço de tempo, o que é muito importante nas cidades montanhosas da Suíça. O passeio leva os passageiros para os campos com belas flores alpinas na primavera e é um elevador rápido para os que praticam esportes de inverno. Ao longo da margem norte do Lago de Genebra, na Autoestrada 9, podemos entender por que a Suíça é famosa pelas estradas impressionantes entre as montanhas. A estrada abaixo é um exemplo perfeito das complicadas obras de engenharia realizadas para conservar a estética natural da região campestre. E ainda mais impressionante do que as belas estradas seria a extensa rede ferroviária suíça, que atravessa os Alpes e funciona com uma extrema eficiência e pontualidade. Praticamente todos os horários são cronometrados e os trens de conexão chegam a intervalos rigorosos. Os passageiros raramente precisam esperar para fazer uma conexão. E o serviço é tão confiável que é possível acertar o próprio relógio por ele. Na margem leste do Lago de Genebra fica o impressionante castelo de Chillon. A fortaleza medieval começou como um conjunto de edificações que se fundiram ao longo dos séculos, servindo como símbolo de status para a família Savoia, que controlava o complexo. O castelo foi tomado diversas vezes desde então, mas nunca por intermédio de cercos ou ataques. Isso explica por que Chillon permaneceu maravilhosamente intacto. O castelo serviu de inspiração para artistas, poetas e filósofos. Os poetas do século XIX, Lord Byron e Percy B. Shelley, fizeram um passeio de barco pelo lago para visitar o castelo famoso. Inspirado na história, e os túneis eram seu ponto forte. O primeiro túnel suíço através de uma montanha foi construído em 1708 e hoje os túneis atravessam uma grande área dos Alpes. Tradicionalmente, os povoados suíços ficavam a semanas de viagem uns dos outros e inacessíveis na maior parte do ano, mas hoje a viagem entre quase todos os vilarejos isolados é de no máximo um dia de trem. Agora desceremos até o Vale do Simplon. Com a proximidade da Itália, o clima ganha um aspecto mais mediterrâneo. À medida que nos aproximamos da fronteira da Suíça com a Itália, o alemão dá lugar ao italiano,
que é o idioma predominante nessa região. A principal atividade econômica dos povoados na região de Valais é a criação de gado, e as frutas que crescem aqui são o principal ingrediente para o famoso conhaque regional. Depois da última passagem entre montanhas no desfiladeiro de Spitsbergen, começamos a sobrevoar a Itália. Aqui existem moradias nos lugares mais improváveis. Também há muitos povoados maiores aninhados nos vales, como Rassa, um vilarejo onde não há circulação de carros e que é o lar misto de descendentes de protestantes perseguidos e hippies que se instalaram aqui na década de 1960. Ou a cidadezinha de Cravedia, cujo nome vem do italiano e significa pasto de cabras. Os 756 moradores vivem principalmente em casas de fazendas seculares com altas chaminés de pedra. A maioria das casas é feita de pedras cortadas manualmente e grades de ferro forjado, e boa parte dos habitantes mora nas mesmas casas que pertencem à família de muitas gerações. A população cristã valoriza uma vida de honestidade e o lema do brasão é: os que fazem o bem, nada têm a temer. Seguindo pelo vale italiano e exuberante de Vigezzo, voltamos para a Suíça, onde encontramos o destino final dessa viagem, o glorioso Lago Maggiore. O lago está a menos de 200 metros acima do nível do mar, fazendo deste um dos pontos mais baixos da Suíça e uma população estável de veraneio para os suíços que querem fugir da vida nas montanhas geladas. As cidades e jardins ficam na base dos majestosos Alpes suíços, criando um ambiente que atrai turistas e intelectuais há centenas de anos. Na extremidade sul do Lago Maggiore fica a cidade de Locarno, onde os 150 mil habitantes falam italiano. É um local importante desde a era romana. E em meados dos anos de 1900 foram descobertos mais de 50 túmulos romanos abaixo das ruas. Esse foi o primeiro indício de cremações e enterros romanos do mesmo período que ocorreram lado a lado. Assim como em muitas cidades suíças, Locarno era uma fortaleza de domínio católico até ser incorporada à Confederação Suíça após as guerras napoleônicas. Perto dali, chegamos a Ascona. Além de ser um ponto interessante turístico com seu próprio festival de jazz, a cidade ganhou fama pelas ideias revolucionárias. Na virada do século XX, um grupo de idealistas fundou uma comunidade que rejeitava os costumes estabelecidos e defendia uma ligação mais próxima com a natureza. Embora essa comunidade não exista mais, a tradição do pensamento radical continua viva em Ascona por meio de seminários realizados nas universidades de Zurich e Lucerna. Finalmente nos aventuramos para o coração do lago, onde ficam os jardins botânicos das ilhas de Brissago. Contrastando com os picos cobertos de neve, o clima aqui é subtropical e as plantas exóticas, na menor das duas ilhas, crescem naturalmente. Mas San Pancrazio, vizinha maior e mais cultivada, é a principal atração para os turistas. No passado era um refúgio para cristãos perseguidos. Mas nos anos de 1880, a baronesa local criou jardins exóticos e subtropicais, onde artistas, músicos e escritores eram convidados a se reunir e trabalhar em um cenário inspirador. Esculturas de pedra e até mesmo banhos em estilo romano foram incorporados para acentuar seu esplendor. Nos anos de 1950, pessoas da região compraram a ilha e a abriram à visitação pública.
Encontrar plantas mediterrâneas, asiáticas, australianas e africanas crescendo no meio de um lago suíço mostra como esse país pode ser surpreendente e diversificado. Um lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, VPN Santos. Você está vendo Discovery Theater HD. Esse é o nosso mundo. Mas vamos chegar mais perto. Opa, foi demais. Agora sim. De uma certa altura, o mundo e seus habitantes provocam ainda mais curiosidade. Para onde corre esse rio? Que lago é esse? O que esse avião está fazendo aí? Daremos todas as respostas por uma perspectiva diferente. O mundo visto do céu. Quintas, no Discovery Theater HD. Vivemos em um mundo cheio de beleza, variedade e acontecimentos. Não há limites para o que podemos viver se ficarmos com os olhos bem abertos. No Discovery Theater HD. A seguir, mais Discovery Theater HD. The Iditarod, a 1,000-mile endurance race through the heart of the Alaskan wilderness. It tests both man and beast. On the line is 69 grand, a pickup, and the ultimate bragging rights. Next, the trail takes its toll on mushers and their dogs. It was horrible. Hey, get up there! A champion stumbles, They weren't firing on all cylinders. and a surprising comeback rocks the pack. It's part chess game You're screwing up. and part street fight I want to beat him. as the battle continues in the toughest race on Earth. It's day 3 of Alaska's most intense overland race. And already former Iditarod champions Lance Mackey and Jeff King are stepping forward as the pack leaders. With the first 300 miles behind them, the battle for the lead is heating up. Albeit, I have nothing against Jeff. I have the utmost respect for the guy. But I want to beat him. He is the winningest musher in this sport. I want to be that guy. If I look at my statistics on paper, I just go, wow, there's nobody who can touch me. I don't think anybody drives dogs better than I do. But this battle won't be a fair fight. King is 16 dogs strong, while Mackey's dog team is rapidly falling apart. Over the next 72 hours, they'll cover 343 miles of trail over the Iditarod's second and most remote stage. This
is the Alaskan interior. The interior spans 7 checkpoints from Roan to Ruby. There's really no wind in the interior, but what there is very extreme weather. Even during January, they can have thaws and rain, so the interior is a real challenge. This year, unseasonably warm weather is making the interior run even more challenging, especially for sled dogs that are conditioned to run in sub-zero temperatures. The heat makes dehydration and diarrhea an issue for dog teams. And it's not good for trail conditions. You need to have a reliably groomed or hard trail. I used the analogy of a person running along the beach and making pretty good time and getting to the next little village. And then a person comes the same distance and runs on the bike trail. He makes pretty darn good time and gets to the next village not only faster, but with less fatigue. Hey. Okay. 23 miles up ahead of Martin Boozer is Lance Mackey. There you go. The conditions are taking their toll on his team as well, as he tries to hold off Jeff King. It was warming up the farther we went. Trail was getting worse. Dogs were eating less. They don't perform in those warm temperatures, like they do at, say, 20 below. From last year to this year, it was 6 hours slower for me. The whole picture was not that pretty. Oh, geez, boys. Trailing just a half hour behind Lance is Jeff King. The two champs have established a 2-hour lead on the rest of the pack and continue to widen the gap as they mush into the night.